Brincadeiras à parte, convidar os irmãos a estarem abrindo a Bíblia, com base no que está escrito, segundo escreveu o Evangelho, segundo escreveu João. João capítulo 1. João capítulo 1, versículo 14. É o texto base desse sermão. É o texto onde nós estaremos abordando algo parecido como, não vou dizer parecido, mas a compreensão do verdadeiro significado do Natal. João 1, 14. Amém? Assim nos diz a palavra do Senhor. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Amém? Pedir aos irmãos que mantenham a sua Bíblia de pé, para que a gente possa entender melhor esse versículo, para que a gente possa entender melhor o que o João está dizendo aqui neste texto que nós acabamos de ler. Então, deixe a sua Bíblia aberta, a gente vai fazer a exposição, vamos voltar em alguns capítulos, alguns versículos, para a gente entender qual é a ideia que ele está apresentando. Mas como o pastor já apresentou hoje, fui incumbido de trazer uma mensagem apresentando o Natal, o verdadeiro significado do Natal, o que a Bíblia diz sobre o Natal, o que representa o Natal, qual seria o nascimento de Cristo. No dia 25 de dezembro, é uma das datas de maior expressão dentro do nosso calendário, não só brasileiro, mas mundial. Estaremos comemorando o nascimento de Cristo Jesus. Que pese, o pastor já disse, e nós reconhecemos, que dia 25 de dezembro não chega nem próximo da data que Jesus tenha nascido, ou Maria tenha dado à luz, não é nada mais próximo, pelo contrário, talvez seja muitos meses antes, o que a história diz, mais próximo, né? Mas, nessa época, de qualquer forma, dia 25 é uma certeza. As pessoas, elas comemoram o nascimento de Cristo Jesus. Nessa época do ano, as pessoas costumam trocar presentes, né? Há maior solidariedade uns com os outros, há uma maior sensibilidade para com o próximo. Crianças carentes e muitas vezes abandonadas costumam receber presentes de pessoas desconhecidas. Isso é legal, isso é bacana. As mesas que antes estavam vazias costumam ficar cheias, repletas de comidas e bebidas. As cidades ficam enfeitadas com luzes, consequentemente mais lindo. A paz aparentemente parece reinar. Falando inclusive sobre paz, eu achei um relato interessante. Na Primeira Guerra Mundial, em 1914, uma cidade na qual estava tendo um confronto bélico, uma guerra, tiro para todo lado, e há um episódio chamado Trégua de Natal, para os irmãos terem compreensão sobre a importância dessa data, a gente não pode descartar. E aí, no meio de uma guerra, os soldados alemães e os soldados britânicos, de forma espontânea, em respeito ao dia 25 de dezembro, há comprovações, cartas dos próprios soldados, eles pararam a guerra, de ambos os lados, não é porque um lado só cessou, de ambos os lados, de forma espontânea, em respeito ao Natal. E aquela cidade que estava tendo vários tiros, de repente, ouve-se vários cantos, ouve-se vários corais natalinos, e assim, a trégua ela foi tão grande, que o relato é de que os soldados, eles inclusive trocavam presentes e comida entre eles, inclusive entre os inimigos, né? Esse episódio os irmãos podem pesquisar na internet, chama-se Trégua de Natal. Aconteceu na Primeira Guerra Mundial de 1914. E nesse caso em específico, o Natal ele foi justamente paz em meio à guerra, né? É inquestionável, meus irmãos, é inquestionável que o Natal tem os seus encantos. As pessoas estão mais sensíveis a ouvir a palavra de Deus, se disponibilizam espontaneamente a ir em uma igreja para ouvir a palavra de Deus. E é por isso que eu costumo dizer que o Natal é uma das datas mais importantes para nós cristãos. Compreendermos qual é o verdadeiro significado do Natal e apresentarmos a essas pessoas a Cristo. Talvez você entrou aqui nessa noite justamente com o seu coração para ouvir acerca de Cristo, ouvir acerca desta pessoa cujo, entre aspas, como Maria, como nós iríamos comemorar o Natal no dia 25.
Por outro lado, também não se pode negar que Natal tem as suas hipocrisias, né? Algumas pessoas fazem do Natal um verdadeiro comércio. Por exemplo, eu estava lendo ontem uma matéria dizendo que só no Rio de Janeiro espera-se que seja injetado, só no Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, cerca de 2 bilhões de reais na economia. A nível nacional é algo em torno de 60 bilhões de reais. E aí eles fizeram uma estimativa, isso significa que mais ou menos 119,5 pessoas brasileiros devem ir à compra nesse Natal. Hoje é inquestionável também que o comércio e o Natal, as pessoas têm comercializado o Natal. E o seu verdadeiro significado, ele tem sido substituído por muitas comidas, muitas bebidas. Não que isso seja errado, tá, irmãos? Não que isso seja errado. Mas se isso tudo for praticado, sem que nós venhamos a entender o verdadeiro significado do Natal, ou seja, sem o verdadeiro significado pelo qual Cristo teve que nascer, nós estaremos comemorando qualquer coisa, menos o Natal. É como você realizar uma festa e você esquecer de avisar o aniversariante. Imagine um brasileiro querendo comemorar o aniversário da rainha da Inglaterra, né? Ou sem a presença dela. Ou um brasileiro falando, vamos comemorar aqui o aniversário do Donald Trump. O cara está lá nos Estados Unidos, não sabe nem quem é você, você está a quilômetros de distância dele. As pessoas têm feito isso no Natal. Esquisito, né? As pessoas têm feito isso no Natal. Tem comemorado o nascimento de Jesus, mas tem esquecido o personagem principal, o próprio Cristo. O próprio Cristo. E aí, com base nessa reflexão, nessa introdução que eu estou levando para os irmãos, o sermão de hoje ele tem esse cerne: levar você, membro desta igreja, e a você, visitante, a profunda introspecção, a profunda reflexão, se estamos comemorando o Natal da forma certa, pelo motivo certo, se de fato compreendemos a grandiosidade deste evento bíblico, deste evento real, se estamos de fato fazendo isso. Confesso aos irmãos que inevitavelmente, não é o que eu queria, mas inevitavelmente, a você que de repente não conhece o verdadeiro significado do Natal, eu possa frustrar o seu sentimento pelo Natal, o seu bom sentimento pelo Natal. Porque a minha intenção hoje aqui não é frustrar o seu sentimento, pelo contrário, é fazer arder no seu coração o Natal, esse evento, mas fazer arder no seu coração pelo motivo certo e da forma certa. E a Bíblia ela nos revela qual é o motivo e qual é o caminho certo a ser considerado em relação ao Natal. Por isso, irmãos, através do Espírito Santo de Deus, direcionado pelo Espírito Santo de Deus, eu escolhi o texto que nós acabamos de ler, João capítulo 1, versículo 14. Pedi aos irmãos que acompanhem, ou pelo projetor, ou na sua Bíblia, né? A palavra de Deus diz assim, João ele disse dizendo, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, uma glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Para explicar esse versículo, eu vou tentar explicar para os irmãos, ou expor, expressão por expressão, deste versículo que nós acabamos de ler. O apóstolo João, ele apresenta neste versículo a primeira expressão dizendo, e o Verbo. E o Verbo. Outras traduções vai dar, e a palavra. Apenas para que os irmãos possam compreender, independente da sua tradução bíblica, se está o verbo ou a palavra, ambos querem dizer a mesma coisa. Ambos querem dizer o quê? Ação. Querem dizer justamente externar algo, fazer algo. Então, tanto o verbo como a palavra, outras traduções, mas não posso entender. Ao invés de o verbo se fez carne, tá, a palavra se fez carne. É a mesma coisa. É porque a editora que fez a sua Bíblia resolveu utilizar essa palavra que tem o mesmo significado. Mas para que os irmãos possam compreender o que significa esse e o verbo e a palavra, sem adentrar no aspecto filosófico da palavra, porque é muito grande, é muito extenso, a gente precisaria de tempo, eu vou tentar explicar isso de forma mais exemplificativa possível. O que seria esse verbo? O que seria essa palavra? Primeira coisa que nós precisamos compreender, esse verbo é Jesus. E Jesus é apresentado na Bíblia como sendo esta palavra, como sendo este verbo. Eu vou explicar isso através de um exemplo. Porque assim como a nossa, quem fez isso é Calvino, quem fez isso, assim como a nossa linguagem, ou seja, aquilo que nós falamos, é uma expressão daquilo que nós pensamos. Ou seja, nós pensamos algo em nosso interior.
E quando falamos, é a demonstração daquilo que nós queremos externar. Assim também, Cristo Jesus é a palavra de Deus. O apóstolo João está revelando para nós que Cristo, Jesus Cristo, ele foi a perfeita expressão dos pensamentos, da vontade e da sabedoria de Deus. O que o apóstolo João está dizendo para a gente, em aspectos práticos, não sei se eu posso utilizar esse exemplo, né, porque na nossa mente humana ela tem as suas limitações, é como se disséssemos que Deus seria os pensamentos, a sabedoria, a vontade, e Cristo seria essa linguagem, Cristo seria essa palavra, a palavra de Deus. Por isso que ele utiliza o termo a palavra, o verbo, a ação de Deus. Por isso que nós temos base suficiente para dizer para você que Jesus Cristo, ele é Deus. Pois, ainda que ele seja a linguagem, ainda que ele seja os pensamentos de Deus, ambos compõem a mesma substância, a mesma matéria. Eu não posso dizer que os meus pensamentos são meus, mas a minha linguagem, aquilo que eu estou falando, não me pertence. É indissociável. Por isso nós temos embasamentos bíblicos suficientes para dizer que Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo são um, eles são da mesma matéria. Então aqui o apóstolo João ele utiliza essa expressão eu verbo, justamente para trazer a nós esta compreensão de que nós estamos falando de Jesus Cristo. Observe, irmãos, eu não sei se você já teve a oportunidade de ler todos os evangelhos, mas João ele tem uma forma diferente de falar sobre o nascimento. Por exemplo, ele não aborda a manjedoura, ele não aborda o sofrimento de Maria, ele não aborda o decreto, o desespero de Herodes, ele não aborda a visita dos pastores, né? Dizem ser os reis magos. Ele não aborda nada disso. Ele já inicia, ele já se detém naquilo que é central à fé. Deus, através de Jesus Cristo, vem de encontro ao homem. É assim que ele inicia. E o verbo se fez carne. No princípio era o verbo. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Aqui está o primeiro destaque da mensagem. Quem é Jesus Cristo? Quem é esta palavra? Quem é este verbo que João está dizendo? Quem é esse que, de tamanha importância, que o mundo, no dia 25 de dezembro, costuma parar para comemorar o seu nascimento? Para responder essa pergunta, eu acredito que a melhor forma é a gente voltar a alguns versículos. João, ele fala, a gente vai agora no capítulo 1, versículo 1, pode acompanhar na sua Bíblia. Observe o que diz João, ao falar, primeiro ele apresenta aqui esse verbo, e ele fala o seguinte, ó, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Apenas com base nesse versículo, João já apresenta para a gente que Jesus, que este verbo, que esta palavra, ele é eterno, ele coexiste com Deus, e acima de tudo ele é Deus. Observe como é que ele inicia. No princípio era o verbo. Observe, irmãos, que no princípio, conforme está projetado aqui, no princípio, essa expressão é a mesma expressão exposta em Gênesis 1:1. É o versículo inaugural da Bíblia. É a mesma expressão, no princípio. Lá em Gênesis 1:1 está assim, no princípio criou Deus os céus e a terra. João vem e pega essa mesma expressão e fala, olha, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Em outras palavras, sabe o que o apóstolo João está querendo dizer para a gente? Que Deus ele é eterno. Ele já existia antes mesmo da criação dos céus e da terra. Observe que ele fala, né? No princípio, o verbo, no princípio se fez o verbo. Não. No princípio era o verbo. Era o verbo. Antes da criação, Jesus era. Antes da criação, o verbo já existia. Antes do cronos, antes do tempo, Jesus já existia. Isso só nos revela a certeza de que ele é eterno, assim como o Pai. Jesus tanto estava na criação, que se a gente for agora no versículo 3, João 1:3, os irmãos vão ver que está escrito o seguinte, ó, todas as coisas foram feitas por ele. A gente tem uma falsa impressão de que apenas o Deus Pai criou os céus e a terra. Deus disse, haja luz, e houve luz. Deus disse, haja separação, expansão das... E a gente imagina só Deus, né, na obra. Não, ali estava a Trindade. Olha o que João disse, todas as coisas foram feitas por ele. Jesus estava lá, ele inclusive foi o artesão, foi o executor da obra.
É isso que ele está dizendo. Aliás, apenas uma observação. Outras traduções vão trazer, ao invés de o verbo, vai dizer a palavra. Observe, como que Deus criou todas as coisas? Foi através da palavra. Haja luz e houve luz. Haja expansão no meio dos mares e houve expansão. Se Jesus é a palavra, o verbo, faz sentido dizer que todo o universo foi criado por quem? Pelo próprio Cristo. Faz sentido ou não faz? É isso que João está querendo dizer. Todas as coisas foram feitas por Ele. Jesus Cristo, Ele é eterno. De eternidade a eternidade, Ele era. Isso significa, meus irmãos, que há cerca de 2000 anos, como nós acreditamos, Jesus não estava nascendo. Mas Ele apenas estava se encarnando em um homem. Essa é a verdade. Ele já existia. O nascimento é um ato primário pelo qual alguém é gerado. Jesus Cristo foi gerado como um homem, sim. Mas antes disso ele já existia. Antes disso ele era eterno, porque ele era. Como eu disse no início, meus irmãos, não é minha intenção aqui frustrar os seus sentimentos pelo Natal. Fazer velar o seu bom sentimento pelo Natal. Não é essa a minha intenção. Ao final da mensagem você vai entender qual é o propósito. É fazer arder, se o Espírito Santo de Deus quiser, no seu coração, o que significa o verdadeiro Natal. Que você possa contemplar, comemorar, se é para comemorar, comemorar o seu verdadeiro significado segundo o que a Bíblia determina. Pois bem, ainda no versículo 1, puder voltar para a gente, por gentileza, ele diz: no princípio era o verbo, ou seja, Deus é eterno, e o verbo estava com Deus. Esse Deus, esse Jesus, ele é pessoal, ele coexiste em Deus. Hernandes Dias Lopes, quando ele vai expor esse ponto, ele diz o seguinte: o verbo na língua original ali é estar face a face, o que significa dizer que Deus coexiste, que Jesus coexiste em Deus, Jesus coabita em Deus. Ser Deus de luz, ser Deus de Deus, com as mesmas substâncias, com o mesmo poder, com a mesma capacidade de realizar as mesmas obras. Deus é eterno. No princípio era o verbo, mas Deus também era pessoal. E o verbo estava com Deus. Quem é este? O qual no dia 25 de dezembro comemoramos o seu nascimento. João diz que João, ele é eterno, ele estava com Deus, e acima de tudo, olha o final, e o verbo era Deus, e Jesus era Deus. Em Colossenses 2, 9 e 10 diz: pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Em João 10, 30 diz: o próprio Jesus Cristo afirmou: eu e o Pai somos um. Hebreus 1, 3, 4 diz: vemos a seguinte afirmação acerca da natureza de Cristo: o Filho é o esplendor da glória de Deus e a expressão exata de seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à majestade, à direita, nas alturas de Deus Pai, tornando-se tão superior aos anjos quanto ao nome que herdou é superior ao dele. Jesus Cristo é Deus. Eu poderia passar vários minutos aqui citando diversos versículos para comprovar isso para você, que Ele é eterno, que Ele coexiste em Deus e que Ele é Deus. Mas eu vou até apenas estes versículos devido ao nosso tempo. Saber quem é Jesus, meus irmãos, o Jesus do Natal, é de extrema importância, pois se vamos comemorar a sua encarnação ou o seu nascimento, antes precisamos conhecê-lo. Precisamos saber de quem nós estamos se referindo. E a Bíblia, as Sagradas Escrituras, de Gênesis a Apocalipse, nos revela diversas características, diversos atributos, nos revela de fato quem é este verbo, quem é este Deus, quem é esse Jesus que nós comemoramos o Natal. Por exemplo, quem é esse Jesus? Vou fazer a leitura, se vocês quiserem abrir a Bíblia, pode ficar à vontade, mas se quiser manter aqui também não tem problema. Henrique, se puder voltar para a gente no João 14, que é o versículo base. E o verbo, quem é esse verbo? Jeremias 10, 6 diz: não há absolutamente ninguém comparável a ti, ó Senhor. Tu és grande e é poderoso o teu nome.
Quem é esse verbo que nós lemos aqui? O verbo. Apocalipse 1:8 diz: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é o que era, que é o que há de vir, o Todo-Poderoso. Ele é o autor e o consumador de todas as coisas. Ele é o Criador do universo. Ele é o Senhor da terra e da sua plenitude. Esta palavra, este verbo, este Deus, ele é tão grandioso, tão glorioso, que o profeta Isaías, no capítulo 40, do 12 e seguintes, diz o seguinte, eu vou ler alguns versículos para os irmãos. Ora, diz-me, quem pode medir as águas na concha da sua mão? Olha o tamanho desse Deus. Quem conseguiu avaliar a extensão dos céus a palmos, medir o pó da terra com alqueire, ou calcular o peso da terra, ou ainda pesar as montanhas na balança e as colinas nos seus pratos? Na verdade, todas as nações do mundo são como uma gota d'água no balde, como um grão de poeira na balança. O Eterno carrega as ilhas distantes como se fossem grãos de areia. Em toda a região do Líbano não há animais suficientes para realizar um sacrifício como Deus merece. Olha o tamanho desse Deus, meus irmãos. Nem mesmo as árvores suficientes para queimar este holocausto. Diante da presença do Eterno, todas as nações juntas são como nada, pois para eles sem valor e menos que nada. Afinal, com que Deus pode ser comparado? Com que ele se parece? Porventura não sabeis, não ouvis? Não vos foi dito isso desde o princípio? Não entendeis desde a fundação da terra? Ele é o que está sentado em seu trono, acima da cúpula das terras, cujos habitantes são para ele como um gafanhoto. Ele é o que estende os céus como cortina, o desenrola como tenda para nele morar. Os céus não podem conter esse Deus, esse verbo. Ele é o que reduz os príncipes a nada e torna inúteis os juízes da terra. Levantai os olhos e observe as alturas. Quem criou isso tudo? Foi aquele que coloca em marcha cada estrela do seu incontável exército celestial, e todas chamam pelo nome. Já parou para pensar quantas estrelas existem? Deus tem um nome para cada uma delas. Ele criou isso tudo. O seu poder é incalculável, inextinguível, a sua força é por isso nenhum destes corpos celestes deixa de atender prontamente. Não sabeis, não ouvis que o eterno Senhor, o Criador da terra, não se cansa e nem fica exausto? Sua sabedoria é insondável, seu conhecimento incompreensível. Isaías 40. Esse é o verbo. Esse é o Jesus que está comemorando o Natal, o nascimento dele. Esse é o Deus do Natal. Esse é o Deus apontado como João como sendo a palavra, o verbo. Eu não sei se você tinha essa compreensão do tamanho deste Deus, do Cristo na qual comemora seu Natal do dia 25. Mas se vamos comemorar, se você não fazer isso, é extremamente necessário, antes de tudo, você conhecer quem é este verbo, quem é este Jesus. Depois de conhecido, agora vamos voltar ao versículo. E o verbo, nós sabemos quem é o verbo. Depois, João diz, se fez carne. O que seria isso, se fazer carne? Se tornou um homem. Sinceramente, meus irmãos, eu não sei se a nossa mente humana, eu não sei se os irmãos já captaram o que eu vou dizer, mas eu não sei se a nossa mente humana é capaz de compreender a profundidade só dessa expressão, o verbo se fez carne. Só isso. Sabe o que João está querendo dizer? Este Deus que nós acabamos de descrever, grandioso, poderoso, glorioso, maravilhoso, um Deus tão grande que nem os céus poderiam contê-lo. Este Deus, autor e consumador de todas as coisas, cheio de atributos, agora ele esvazia de si mesmo e se torna um homem. Um homem, assim como Alexandre, pastor Daniel, assim como eu, um homem, eu e você. Observe o que diz Filipenses 2, do 5 ao 9. Tendes em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo, o qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou o ser igual a ele, mas pelo contrário esvaziou de si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo e tornando-se semelhante aos seres humanos. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência até a morte e morte de cruz. A expressão o verbo se fez carne significa isso, o estado de humilhação de Cristo Jesus. E aqui, meus irmãos, vai uma reflexão. Se você está comemorando o Natal
sem entender o seu verdadeiro significado, que nós vamos chegar na conclusão qual é o verdadeiro significado, talvez você esteja comemorando apenas a humilhação de Cristo. Sabe o que isso quer dizer? Que ao invés de prestar honra e glória a Cristo, você pode estar escarnecendo dele. Vocês estão entendendo? Se você não compreende qual é o verdadeiro significado do Natal e acredita que comemorando apenas o seu nascimento, você pode estar escarnecendo de Cristo. Sabe por que escarnecendo? Você está comemorando a humilhação dele. Eu vou explicar isso mais à frente. Observe o que Isaías, antes disso, dando sequência no que eu acabei de dizer, observe se isso não faz sentido. O Deus Todo-Poderoso, ele se tornou um homem. O Deus Criador se torna semelhante à criatura. O Deus digno de toda honra, o Deus digno de toda glória, o Deus digno de todo louvor, agora é servo. O Deus belíssimo, né? Não existia beleza igual. Agora ele se torna homem no corpo, sem parecer em formosura. O Deus adorado, ele passa a ser um Deus rejeitado, Deus desprezado. O ser humano como se não tivesse importância alguma para o mundo. O profeta Isaías diz isso, Isaías 53, 2 e 3 diz: ele não apresentava qualquer formosura ou majestade que pudesse atrair os seres humanos. Nada havia em seu aspecto físico pelo que pudéssemos ser cativados. Pelo contrário, foi desprezado, foi rejeitado pelos homens, viveu como um homem de dores, experienciou todo o sofrimento, caminhou como alguém de quem os seus semelhantes escondessem o rosto. Foi menosprezado e nós não demos a sua real importância. Meus irmãos, isso é profundo. O Deus que caminhava em ruas de ouro, agora ele caminha no mesmo chão de pecadores como eu e você. O Deus que era pleno em si mesmo, agora ele precisa se alimentar, beber água, comida feitas por mãos humanas. O Deus que não cabia nos céus, e nem os céus poderiam contê-lo, passa a visitar casas de pecadores como Zaqueu. O Deus que não se cansava precisou dormir no barco ao atravessar um lago. O Deus que escreve o futuro, que decreta o futuro, agora chora pela morte de Lázaro, pelo pecado. O Deus que detém todo o poder, suou o sangue do Getsemane. Novamente eu quero repetir, não é a minha intenção velar o seu sentimento pelo Natal. Pelo contrário, é fazer arder no seu coração a alegria do Natal, porém pelo motivo certo e pela forma certa. O Deus poderoso e grandioso do Antigo Testamento, num parêntese do tempo ou da eternidade, né, se transformou em um feto, um bebê. Olha que coisa. Teve que esperar 9 meses para ser gerado na barriga de Maria. Minha esposa está grávida, né? Eu fico imaginando, a criança está ali, tão fraca, vulnerável. Se antes os céus era o seu local de morada, agora Jesus tem o espaço da barriga de Maria como seu espaço máximo. O Deus que era o dono do universo, ele tem que nascer agora em um lugar fétido, anti-higiênico, insalubre. Jesus nasceu num tabuleiro onde se depositava comidas para vacas e cavalos. Sabe por quê? Porque ninguém deu morada para Maria e José. O que ofereceram foi isso, que ali foi que Jesus nasceu. Imagina meu filho, ali 8 meses na barriga da minha esposa, nascendo num lugar desse. Mas foi assim que Jesus nasceu. Isso tudo representa a expressão o verbo se fez carne. Está em João 14. Calvino chega a dizer o seguinte: o termo carne mostra, aqui está no fio e abjeto, o Filho de Deus desceu, deixando a amplidão da sua glória celestial por nossa causa.
Não obstante, o Filho de Deus se humilhou de forma tão extrema que tomou para si essa carne permeada de profunda miséria. Volto a questioná-lo: onde estão os seus olhos para o Natal? O que você tem comemorado no dia 25 de dezembro? É o simples fato de Jesus ter nascido? Jesus nasceu, vamos comemorar, vamos beber, encher a cara, dançar. Se a sua resposta for sim, saiba que ao invés de adorá-lo, como você acha que de repente está fazendo, você está fazendo zombando desse estado de humilhação. E aí se torna pecado. Zombar de Cristo, complicado. Daí a importância, meus irmãos, de sabermos o verdadeiro significado do Natal. Daí a importância de sabermos o que significou o nascimento de Cristo. Leiamos novamente o texto base deste sermão. E o Verbo, já sabemos o que é, se fez carne, agora também já sabemos. E habitou entre nós. Jesus Cristo, ele não apenas se fez carne, mas ele habitou entre nós. Este habitar aqui, esse verbo habitar, ele é o mesmo verbo, a mesma expressão que é utilizado lá em Êxodo. Os irmãos lembrarem em Êxodo, a gente vai ver que Deus, ele se revelava às pessoas. Ele falava com o povo de Israel através de diversos sinais. Que sinais eram esses? Às vezes nuvens, às vezes tabernáculo, e assim por diante. Tabernacular. Aqui é o mesmo verbo. Habitou, tabernaculou entre nós. Eu posso citar, por exemplo, Êxodo 25, 8 e 9, que diz o seguinte: e me farão um santuário, e habitarei no meio deles, conforme tudo que te mostrar, para o modelo do tabernáculo, e para o modelo de todos os seus pertences, assim como o mesmo farei. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Êxodo 16, 10. E aconteceu que quando falou Arão a toda a congregação, ao povo de Israel, eles se viram para o deserto, e eis que a glória do Senhor apareceu numa nuvem. É esse mesmo tabernacular, é esse mesmo habitar. Da mesma forma agora, Deus, ele se apresenta, e Deus apresentava no Antigo Testamento através desses sinais. Agora, o corpo humano de Cristo era uma tenda que permitiu a Cristo habitar entre nós, viver entre nós, sem se despojar em absolutamente nada da sua glória. Ele estava cheio de glória. João, no versículo que nós estamos lendo ainda, diz: e vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. Está do mesmo jeito ali, glória como a do unigênito do Pai, mesma coisa. Glória não é um atributo de Deus, assim como justiça, não. Glória é a reunião de todos os atributos. Sabe por que o homem não tem glória? Porque o homem não consegue reunir os mesmos atributos que Deus. Somente em Jesus é possível presenciar ou verificar a reunião de todos esses atributos. Glória, em termos mais simples, significa nada mais, nada menos do que a presença de Deus. Todas as vezes que invocamos a presença de Deus, nós estamos glorificando a Deus. Glória quer dizer isso, a presença de Deus. É o termo teológico mais adequado. Glória como a do Filho unigênito. João está querendo dizer aqui que Ele é o único que é Deus. Ele é Deus. O próprio Deus disse isso: quem vê a mim, vê o Pai. Agora, já caminhando para a conclusão do sermão, João continua dizendo, e encerra o versículo dizendo o seguinte: cheio de graça e de verdade. Cheio de graça e de verdade. Já abordamos o que seria o Verbo. Jesus, poderoso, grandioso, glorioso, se fez carne, tabernaculou entre nós, viveu entre nós como um homem, estado de humilhação. Vimos a sua glória, ou seja, a sua presença, como do Filho unigênito. Ele era o único Deus, e ele encerra dizendo: cheio de graça e de verdade. Graça, todos nós sabemos o que significa, quer dizer favor e merecido. Verdade é tudo aquilo que Deus diz que é. Verdade não é o que você lê em livro, vê na internet, acha no seu celular, o que está na sua mente. Verdade é aquilo que Deus diz que é. Jesus Cristo é essa verdade. Jesus Cristo é esta graça. Jesus Cristo é este favor que nós não merecíamos. Aqui, meus irmãos, está o ponto-chave do sermão. Aqui está o ápice da mensagem. O verdadeiro significado do Natal.
Falamos ao longo deste sermão que o Verbo, ou seja, Jesus é Deus. Apontamos as suas características, falamos que nem mesmo os céus poderiam contê-lo. Depois falamos que Jesus ele se fez carne e habitou entre nós, o que implicou na humilhação deste Deus, se esvaziou de si mesmo para tabernacular, ou seja, para viver no corpo humano, viver entre nós. A pergunta é, por qual motivo Deus decidiu se humilhar dessa forma? Você sabe? Se você soubesse, ia saber o verdadeiro significado do Natal. Você sabe por que Deus precisou se humilhar? Pelas comemorações de Natal que nós vemos, as pessoas acham que Deus precisou sair da eternidade e vir à Terra para fazer uma visita técnica. Deixa eu ver como é que está a cachoeira. Ó, ficou bonito isso aqui que eu fiz. Deixa eu ver a Terra, deixa eu ver o ser humano. Olha que legal isso aqui. Agora eu posso voltar para a eternidade. As pessoas estão comemorando o Natal como se fosse algo parecido com isso. Outras pessoas costumam comemorar o Natal dizendo o seguinte: é amor, né? Muito amor. Deus só queria provar que Ele é bonzinho. Deus só queria provar que Ele é amoroso, que Ele me ama tanto que morreu por mim. Mas a verdade é que nenhuma dessas afirmações estão corretas. Se você acha que Deus ele se fez homem por qualquer desses motivos que eu acabei de dizer, e ainda comemora o nascimento dele com base nisso, é melhor você parar de comemorar. É melhor você parar com isso. Como eu repeti várias vezes, meus irmãos, com toda a sinceridade do mundo, Deus é testemunha do meu coração. Eu não estou aqui para fazer velar o seu sentimento pelo Natal. Não estou aqui para matar o seu sentimento. Não, não é essa a minha questão. Pelo contrário, é fazer arder no seu coração pelo motivo certo. E eu vejo que agora é o melhor momento para apresentar para você, talvez você não saiba, qual é o verdadeiro significado do Natal. Deus ele se humilhou, foi por mim, por você. Eu posso explicar. Deus instituiu em Gênesis um plano de salvação para o homem. Mas Adão pecou, se distanciou de Deus. Nós conhecemos a narrativa. E aí foi criado um abismo intransponível entre Deus e os homens. Se antes éramos livres para adorar a Deus, tínhamos intimidade com Ele, éramos a sua imagem e semelhança, após a desobediência do homem, a desobediência de Adão, ainda no jardim do Éden, passamos a ser escravos do pecado. E não há nada mais terrível, não há nada mais desafiador a Deus do que a prática do pecado. O nosso pecado cheira mal diante de Deus. Deus não se agrada do pecado, sabe por quê? Porque Ele é santo. Não é só santo, Ele é santo, santo, santo. É o único atributo que vem 3 vezes, né? Santíssimo, santo, santo, santo. Nos tornamos seres desprezíveis. O pecado fez isso conosco. Egoístas, pecadores, depravados. Nos tornamos amantes de nós mesmos. Tudo isso por uma simples razão. Porque nos distanciamos de Deus, nos rebelamos contra Deus. O pecado é isso, é uma rebelião. É uma rebelião contra Deus. Como é que você pode rebelar contra alguém e ter aquela pessoa por perto? É guerra. Inimigos de Deus. O nosso corpo foi totalmente contaminado por uma chaga chamada pecado. Isaías diz isso, Isaías 1, 4 ao 6. Ai, nação pecadora, povo carregado de iniquidade, descendência de malfeitores, filhos de corruptores, deixaram ao Senhor, blasfemaram o Santo de Israel, voltaram para trás. Por que sereis ainda castigado, se mais vos rebelareis? Ó, pecado como rebelião. Toda a cabeça está enferma e todo o coração fraco. Desde a planta dos pés até a cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas e inchaços. Olha só o nosso retrato, antes de Cristo. Não há nele senão feridas, inchaços e chagas podres, não espremidas, nem ligadas, nem amolecidas com óleo. O pecado fez isso conosco. O pecado nos castiga, o pecado nos mata. O pecado faz algo pior conosco, nos afasta de Deus, nos afasta da sua glória, nos afasta da sua presença. Nós nos rebelamos contra Deus. De filhos de Deus passamos a ser então os seus inimigos. Havia
que passamos a caminhar é a via da morte, a via do pecado. A própria Bíblia diz: o salário do pecado é a morte. Como voltar a viver então se perdemos a nossa essência? Como voltar a viver então se estávamos mortos em nossos pecados e delitos? Como voltar a viver então se ninguém poderia vencer este câncer chamado pecado? Como voltar a viver se não havia ninguém suficientemente apto a nos representar diante de Cristo? Como voltar a viver se a gente não teria condição de vencer a morte? Como voltar a viver se todos pecaram e destituídos ficaram da glória de Deus? Como voltar a viver se o inferno passou a ser o nosso lugar merecido? Observe o que diz Jeremias 30, do 12 ao 13 e 15. Porque assim afirma o Senhor: a tua fratura é irremediável e a tua ferida gravíssima. 13 e 15. Não há quem possa defender a tua casa, não há remédio nem cura para o teu ferimento, que não consegue cicatrizar. Porque gritaste de dor por causa da tua ferida aberta e incurável? Ora, tive que punir deste modo por causa da imensidão da tua iniquidade e por ter se multiplicado os teus pecados. Se não havia ninguém no mundo para nos salvar, então Deus, ele interfere, lógico, dentro da tua soberania. Ele já criou o mundo com essa intenção, mas aspectos humanos e práticos, Deus interfere na história da humanidade. E aí a palavra se faz carne, o verbo se faz carne, se encarna para sofrer as consequências dos nossos pecados, se encarna para nos representar diante de Deus, ser o nosso mediador, aquele que vai dizer: Pai, os pecados do Patrick eu paguei, os pecados do pastor Daniel eu levei a cruz do Calvário, o pecado do Douglas, o pecado do Gelson, o pecado do Henrique, o pecado do Sidney, o pecado desta igreja e da igreja de Cristo de todos os tempos, do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Jesus diz ao Pai: eu sofri as consequências, conceda a eles a vida. Ninguém poderia representar-nos diante de Deus. Nem você mesmo, você não tem justiça própria, você é cheio de pecado. Assim como eu sou um miserável pecador depravado. Pecados nojentos nós temos. 2 Timóteo 2,5 diz: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Lembra do buraco ou da separação que havia entre Deus, ou entre nós e Deus? Jesus Cristo agora rompeu na cruz do Calvário. Mas antes dele morrer, ele teve que nascer. Antes dele morrer, ele teve que se encarnar. Somente mediante a isso ele se tornou então Jesus Cristo homem, que está aqui em 2 Coríntios 2,5. É lógico que no aspecto temporal nós estamos citando há 2000 anos atrás, mas a própria Bíblia diz que o Cordeiro foi imaculado antes da fundação de todas as coisas, né? Antes da fundação do mundo. Como homem ele precisava nascer, por isso que o Verbo se fez carne. Jesus é esta verdade. Jesus é esta graça que João está dizendo, cheio de graça, cheio de verdade. Jesus é esse favor imerecido que nos foi concedido. O nascimento de Jesus, ele tinha uma finalidade: sofrer a ira do nosso pecado, morrer em nosso lugar, vencer a morte, a fim de que pudéssemos dizer hoje: nós temos vida, e vida em abundância. 1 Coríntios 15:3 diz assim: porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foram os meus e os seus pecados que fez Cristo deixar a sua eternidade, o seu esplendor, para nascer como um homem. E aí, quando a gente traz a responsabilidade para nós, isso deveria, no mínimo, meus irmãos, nos constranger. Aliás, só o Espírito Santo é capaz de fazer isso. Você imaginar que
esse Deus que nós citamos aqui no início. Eu citei só algumas características, tá? Ele é muito maior do que isso. A Terra, olha o tamanho do universo, ele mede a paus. Paus. Olha a quantidade de água que existe na Terra. Ele mede com a concha das mãos. O firmamento ele faz com cortina, depois estende. Esse Deus tão grandioso, tão glorioso, se humilhar por causa de você, por causa dos seus pecados, aliás, por causa dos seus pecados. Ah, porque Deus me ama, não, porque Ele é fiel à promessa dEle. O próprio Deus, Ele instituiu a salvação. Isso é para nos levar à compreensão de que a nossa salvação é pela graça, é favor imerecido, não é pelos seus esforços, porque nós merecemos o inferno. Mas Deus teve misericórdia das nossas vidas, por amor ao seu nome, por amor à promessa que Deus havia feito. Deus havia feito a promessa de resgatar o homem de volta. Esse é o verdadeiro significado do Natal. É isso que você tem que comemorar, se é para comemorar, é isso que você tem que comemorar. Cheio de graça e de verdade. É esse favor imerecido que todos os dias nós devemos levar nos nossos corações, não apenas no dia 25 de dezembro. Isso precisa renovar nos nossos corações, porque Cristo nasce nos nossos corações todos os dias. Essa graça de Deus nos é revelada a todo momento. Se você está respirando neste momento, é graça de Deus. Se você está com vida, é graça de Deus. Se Deus retirar a sua vida, é graça de Deus. Tudo é graça, é graça. Jesus Cristo é esse favor imerecido. A situação era tão sem solução que o próprio Cristo, o próprio Filho de Deus, teve que se encarnar e se oferecer em sacrifício em nosso lugar, morrer a nossa morte. Sabe para quê? Para nos conceder a sua vida. João 1, 4, 9 diz assim: nisto se manifestou o amor de Deus para convosco. Olha o amor aqui. Amor ao seu próprio nome. Que Deus enviou o seu Filho unigênito para que vivamos. Nisso está o amor, em que nós temos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou o seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Meus irmãos, não há Natal sem morte. Estranho, né? Tenta desenrolar esse nó dele. Não há manjedoura sem cruz. Não há vida sem Jesus Cristo. Tentando desenrolar esse nó aí. Sabe o que eu quero dizer? Nascimento de cruz, nascimento de morte. Não comemore o Natal não, meu irmão, acreditando que é só o nascimento de Cristo e acabou, não. Ao invés de você fazer isso, compreenda a real beleza do Natal. O Natal não pode ser compreendida de qualquer forma. Se você não entender que Cristo se humilhou por você por causa dos seus pecados, o Natal não quer dizer apenas nascimento. Se bola nesse nó que eu dei na cabeça de vocês, falando sobre não há Natal sem morte, não há manjedoura sem cruz, o que eu quero dizer é o seguinte: não há morte se antes Jesus Cristo não tivesse encarnado. Natal não quer dizer apenas nascimento do Salvador. Natal, ele quer dizer o nascimento da nossa salvação. Aqui o seu coração, ele pode se contentar. Aqui está o verdadeiro significado do Natal. Cristo vindo ao mundo para salvar pecadores como eu e você. E não porque somos bonzinhos, mas porque Ele decidiu assim. Se isso não faz o seu coração queimar de alegria, de gozo, de gratidão a este Deus, você pode dizer de uma coisa: nada mais no mundo pode fazer. Através do Espírito Santo de Deus, a iluminação do Espírito Santo de Deus. Esta é a mensagem do Natal. Cristo, o Deus eterno, o Deus que habitava com o próprio Deus, o próprio Deus, decidiu se humilhar e se tornar um homem por causa dos nossos pecados. Você deveria criar uma guerra com o seu pecado agora. Vou te destruir. Olha o que Cristo teve que passar por conta do seu pecado.
Por causa de você, infeliz, chamado pecado. Não é lutar contra os homens, não. É uma guerra interna. Viver em santidade, para adoração a Deus. Esta foi a motivação pelo qual Deus precisou nascer. Daí a expressão cheio de graça e de verdade. Cristo é essa graça. É este favor que nós não merecemos. E a nós, como recebedores desta graça, deste favor imerecido, desta salvação imerecida, só há uma coisa a fazer: arrepender pelos nossos pecados praticados, se arrepender pelos nossos delitos. Tá, Douglas, e depois disso, se arrependa novamente. E depois disso, se arrependa mais uma vez, mais uma vez, e mais uma vez, e mais uma vez, até o momento em que Ele virá para nos resgatar. Jesus Cristo se encarnou para isso. O próprio Jesus diz isso em Lucas 5,32, ao dizer: eu não vim para os justos, mas para conduzir pecadores ao arrependimento. Já cumpri o horário aqui, passei 4 minutos. A minha oração é que neste momento, neste Natal, aliás, não só nesse Natal, mas todos os dias, possamos comemorar este evento da forma certa e pelo motivo certo, principalmente através da via do arrependimento. Que isso seja exaltado. Pastor Daniel. Amém, meus irmãos. Convido você a fechar os seus olhos. Vamos orar nesse instante. Estamos já caminhando para o encerramento. Deus, nós somos gratos a Ti, Pai, por todas as coisas. Obrigado, meu Deus, pela Tua palavra nesta noite. Obrigado pela Tua palavra. Fala aos nossos corações, que vem trazer a nós direção, que vem trazer a nós, meu Deus, conhecimento a respeito de quem é o Senhor, conhecimento a respeito da Tua obra, Pai. E nosso coração nessa noite, ele se aquece, meu Deus, regozijante, meu Pai, na Tua obra, meu Deus, nesse período de humilhação, se encarnando, Senhor, e com um propósito, meu Deus, maior, um propósito, Pai, eterno. E nós somos gratos ao Senhor por isso, meu Deus. Obrigado, Pai, pela salvação através de Cristo Jesus. Obrigado, meu Deus, pelo entendimento correto, Pai, a respeito do Natal, a respeito, meu Deus, da Tua obra, do Teu nascimento, Senhor. Nós colocamos as nossas vidas diante de Ti, pedindo ao Senhor que a cada dia